São inúmeros os benefícios de um sono de qualidade, né? Dormir bem fortalece o sistema imunológico, consolida a memória e ainda reduz o estresse e diminui o risco de desenvolver problemas cardiovasculares. Eu vou conversar mais sobre esse assunto agora com o Marco Túlio Sintra, que é médico geriatra e especialista do sono. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Santo Café. Olá, bom dia, Wilker. Bom dia a todos que estão assistindo o Santo Café. É um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição. Doutor, já citei aqui que um sono de qualidade faz muito bem à nossa saúde, né? Pode trazer inúmeros benefícios para todo mundo, mas explica para a gente o que é dormir bem. Dormir muitas horas, necessariamente, quer dizer que eu dormi bem? Essa é uma grande dúvida que muitas pessoas têm, porque se confunde a qualidade do sono com a quantidade de horas dormidas. Na verdade, quando a gente está dormindo, a gente tem que atingir alguns estágios do sono para que ele possa ser eficaz, de qualidade. Em média, quando se dorme de 7 a 9 horas, um sono reparador, onde a gente atinge o chamado sono profundo, que é a fase do sono REM, a gente consegue melhorar não só a qualidade de vida, mas reduzir doenças cardiovasculares, neurológicas, aumentar a imunidade, tudo como o senhor comentou previamente, mas a gente precisa ter essa qualidade de sono. Não adianta ser pouca quantidade com uma sensação de que dormiu bem, mas a gente precisa atingir todo esse ciclo, né? Dentro do nosso organismo existe um ciclo onde a gente observa o período que está em vigília, que estamos acordados, e o período que estamos efetivamente dormindo, esse ciclo sono-vigília. Então, a gente tem esses períodos em que precisa ser feito de forma eficaz, não atingindo apenas a quantidade de horas dormidas, mas a qualidade dessas horas dormidas. Certo, doutor. E muda essa quantidade de horas de acordo com a faixa etária? Porque a gente sabe que os bebês dormem muitas horas ao longo do dia. E aí, conforme a gente vai crescendo, vai envelhecendo, parece que essas horas diminuem. É assim mesmo? Isso é o natural? Isso. Durante o processo de envelhecimento, existem várias mudanças no organismo, em vários órgãos, no cérebro, no coração, pulmão, na pele, e inclusive alterações como a do sono. É comum que o idoso ele tenha uma redução desse período de sono, mas não necessariamente que isso venha acompanhado dessa qualidade. Então, mesmo durante esse processo de envelhecimento, a gente tem que estar atento, porque várias coisas vão acontecendo com esse idoso ou nesse processo de envelhecimento que podem encurtar a quantidade e a qualidade do sono. Geralmente, processos patológicos, algumas doenças, a apneia do sono, que é outro fator que pode influenciar durante esse processo de envelhecimento, doenças cardíacas, o estresse, preocupações, uma série de outras situações que vão comprometer a qualidade do sono do idoso ou dessa pessoa que está passando por um processo de envelhecimento. E é aí que a gente tem que estar atento para que, ao identificar que o sono não está sendo feito de forma correta, quantidade e qualidade, a gente poder correr atrás dos recursos para poder melhorar. Existem muitas formas não medicamentosas que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do sono, para que a gente possa identificar quais são esses fatores que estão piorando a nossa qualidade do sono para poder otimizar todo esse processo do ciclo sono-vigília. Certo. É possível, por exemplo, eu dormir 5 horas por noite, isso ser saudável, isso ser o padrão adequado ali para o meu corpo? Se você está dormindo menos de 7 horas, é provável que durante esse período você não consiga completar todo esse ciclo sono-vigília, né? Então, para que a gente possa atingir o sono REM, o sono profundo, a gente precisa de algumas horas a mais, na maioria das vezes. Isso a gente pode fazer de forma fisiológica, natural ou medicamentosa. Existem algumas medicações que são utilizadas para que a gente possa atingir, né, essa qualidade e quantidade de sono. Mas, na maioria das vezes, 5 horas não é o suficiente para que a gente possa atingir uma qualidade de sono. Mesmo se a pessoa acordar ali com a sensação de estar descansada, mesmo assim a pessoa precisa se atentar ali, porque está pouco ainda. Isso. Essa sensação, ela tem, digamos, um prazo para acabar, né?
Então, o organismo ele é muito inteligente, ele cria mecanismos compensatórios, onde até certo ponto da vida a gente consegue dormir, por exemplo, 5 horas, acordar, manter uma rotina de trabalho, manter uma boa atividade durante o dia, mas isso ao longo dos anos, das décadas que isso vai acontecendo de forma inconsciente e muitas vezes a pessoa nem percebe que isso está acontecendo, lá na frente vai chegar o problema, né? Então, muitas vezes a pessoa que durante a vida dormiu pouco por questões de trabalho, né? Trabalha até mais tarde, acorda cedo e ela consegue manter a sua rotina, o seu ritmo de trabalho de forma natural e de forma capaz, eficiente. Porém, lá na frente vão aparecer provavelmente problemas cardiovasculares, problemas de memória, cognitivos e outras situações relacionadas à imunidade também, por causa desse acúmulo, né, de tempo durante o período de envelhecimento. Um detalhe que é importante a gente ficar atento, Wilker, é que o processo de envelhecimento ele não acontece da noite para o dia, é um processo que vai acontecendo ao longo dos anos. E da mesma forma que uma doença cardiovascular ela não surge da noite para o dia, na maioria das vezes, os problemas relacionados ao sono também eles não vão surgir se a gente tiver uma única noite de sono mal dormida ou alguns dias, mas sim o acúmulo, né, dessa noite mal dormida ou desse ciclo sono-vigília alterado. Isso lá no final vai cobrar conta. Tá certo. E a gente acaba treinando também um pouco do nosso corpo a dormir mal, né, doutor? Dormir tarde demais, acordar cedo, até pelas obrigações que a gente tem no dia a dia, mas é importante a gente tentar manter um padrão mais saudável, né? Por falar em acostumar o organismo, tem gente, e eu me incluo nessa, que tem aquele hábito de tirar um cochilo ali depois do almoço. Isso é saudável ou não é? A gente mostrou, inclusive, agora há pouco, uma reportagem que apresentou para a gente os cochilódromos, né? Em alguns lugares o trabalhador tem um tempinho, tem um espaço ali para ele tirar um cochilo depois do almoço no meio do expediente. Isso pode fazer bem? Isso é indiferente ou isso pode ser prejudicial, hein, doutor? Olha, eu aprendi com a minha avó, Wilker, que esse sono depois do almoço é o sono da beleza. E depois eu fui entender o porquê que se falava dessa forma. Na verdade, esse cochilo, esse descanso no meio do dia, ele pode ser benéfico. Porém, se a quantidade for excessiva, ele pode atrapalhar esse ciclo sono-vigília e atrapalhar outras condições do nosso corpo. O ideal é que esse cochilo, esse período de dormir após o almoço, seja ali de 15, 20, não ultrapasse 40 minutos. Porque depois disso, após 1 hora e meia, provavelmente a gente já vai estar comprometendo o período noturno e as nossas atividades durante o dia, pela questão de adaptação do corpo. O organismo ele entende que aquele momento é um horário de dormir e já vai fazer toda a programação para que se entre no processo de sono. Então, o ideal é que fique ali esse cochilo após o almoço de 20 a 40 minutos. Tá certo. Então, fica a dica, então, recomendação importante. Dormir depois do almoço pode até fazer bem, mas não é para dormir a tarde inteira, não, né? O pessoal deita 1 da tarde, acorda, já está à noite. Agora, falando especificamente dos idosos, doutor, quais são as consequências de uma má qualidade do sono na saúde deles? A gente sabe que muitos têm dificuldade para dormir, né? Dormem muito tarde, acordam muito cedo. E aí, no caso dos idosos especificamente, tem algum problema e como tratar isso? Uma das grandes preocupações que a gente observa, e até aqui no consultório, é que a maioria dos idosos, eles queixam de perda de memória ou de dificuldade de recordar nomes, e sempre existe um medo muito grande da doença de Alzheimer. A privação do sono prolongada por longos períodos, ela pode levar ao que a gente chama de déficit cognitivo, onde são falhas, né, que podem acontecer no cérebro, falhas de execução de algumas atividades, de elaboração, de raciocínio, e isso pode ser pela privação do sono, que acontece ao longo da vida de forma prolongada. Então, uma das consequências que a gente deve analisar é se esse déficit cognitivo, se essa falha de memória não é, por exemplo, pela falta de sono adequado, não só pela quantidade, mas pela qualidade de sono. Então, uma das preocupações que a gente sempre olha é se tem um déficit de memória associado, analisar sempre a questão do sono.
sem contar em outras situações, em outros problemas que pode acarretar, como problemas cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são as doenças mais comuns de acometerem as pessoas e ao longo da vida, invariavelmente, é muito comum a gente ter doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, aterosclerose e a privação do sono, da mesma forma constante, de forma prolongada, pode piorar essas condições cardiovasculares, levando a um risco maior de algum acometimento. Então, tudo que vai acontecendo durante o processo de envelhecimento, que for maléfico ou que não for identificado de forma precoce, e esse dano vai ser constante, a gente deve procurar a reversão, a identificação e a reabilitação da qualidade do sono, por exemplo, para evitar esses problemas. E se esses problemas já existem, se são idosos que já passam por doenças cardiovasculares, por problemas neurológicos ou sintomas neurológicos, como perda de memória, a gente tem que estar bem atento a essa qualidade do sono. Certo. Agora há pouco o senhor mencionou a questão dos medicamentos, né? É verdade que esses medicamentos podem causar dependência? Essas medicações, muitas vezes, elas são utilizadas de forma indiscriminada, ou sem uma orientação médica. Às vezes, um vizinho, um amigo usa uma medicação e é passado adiante. Olha, eu estou com dificuldade para dormir, e aí chega o vizinho e faz essa orientação medicamentosa. A automedicação, que é isso que acontece, ela pode ser muito danosa. Essas medicações controladas, elas têm um alto potencial de causar dependência química, psicológica, justamente pelos efeitos que ela nos traz. Então, a gente, quando for utilizar uma medicação psicotrópica a nível central, como são essas medicações controladas, a gente precisa ter um acompanhamento muito próximo para que a gente possa entender quais são os benefícios a ser atingidos e quais são os malefícios, os potenciais efeitos colaterais. Então, elas podem sim causar dependência, desde que seja utilizada de forma incoerente ou incorreta ou sem acompanhamento. Muitas vezes, a gente precisa da medicação para poder atingir essa quantidade e qualidade de sono. E, posteriormente, depois que a gente atinge essa qualidade e quantidade de sono, a gente vai suspendendo gradativamente a medicação. Não é medicação que, a princípio, é para ser utilizada de forma continuamente. Tá certo. Fico alerta também com relação a esses medicamentos. O ideal é que seja tudo de forma natural, né? Que a gente tenha essa capacidade de dormir sem a necessidade dos remédios, mas eles podem sim ser aliados. Doutor, e aquelas pessoas que já dormem demais? Que o problema é sentir sono demais. Isso também pode ser um problema, pode representar, ou pode ser um sintoma, inclusive, de algum outro problema mais grave? Isso, as pessoas que dormem demais, a gente, da mesma forma, tem que avaliar se essa sonolência excessiva é por algum problema na qualidade do sono. Muitas vezes, uma condição que é comum de ser encontrada é a apneia do sono, que é justamente a parada da respiração ou a redução da oxigenação durante o período de sono. Então, a pessoa fica períodos, segundos, sem respirar ou com baixa oxigenação, e essa apneia do sono vai trazer uma série de consequências maléficas ao organismo, inclusive a sonolência excessiva. Então, mesmo a pessoa dormindo uma quantidade maior à noite, de horas dormidas, ela não vai ter qualidade, ela não vai ter esse sono profundo. E isso vai repercutir no dia seguinte, levando a uma sonolência excessiva. Então, a gente precisa avaliar os extremos, né? Tanto a privação, a falta de sono, quanto o excesso de sono, a gente tem que avaliar o porquê que isso está acontecendo. Será que tem outras doenças associadas? Será que ele está dormindo muito porque não está tendo forças para poder fazer as suas atividades? É uma desmotivação? Enfim, tudo tem que ser analisado, porque os extremos, igual em tudo na vida, né? Tudo que for excessivo ou muito privado, a gente não vai conseguir ter uma boa qualidade. Certo. Agora, dica de ouro para quem está em casa e não dorme bem, já identificou aqui que dorme poucas horas. O que essa pessoa pode começar a fazer hoje para tentar melhorar a qualidade do sono? Existe um programa, uma situação que a gente chama higiene do sono, que é justamente algumas ações e medidas que podem ser utilizadas para que a gente melhore a qualidade do sono.
Então, por exemplo, a pessoa que bebe café ou alguma bebida que contém estimulante, o ideal é que essa utilização seja mais cedo durante o dia, de preferência na parte da manhã e nunca ultrapasse as 18 horas. O ideal é que após as 18 horas a gente faça refeições mais leves, procure não fazer atividade física extenuante após esse horário, porque pode atrapalhar a condição do sono. E sempre quando for dormir, ter um ambiente tranquilo e adequado, inclusive com a claridade adequada, né? Um ambiente mais escuro. Muitas vezes, durante esse processo de higiene do sono, a pessoa se adapta a dormir com a televisão ligada no quarto. Então, está lá deitada na cama com a televisão ligada e fica assistindo até pegar no sono. Isso não faz bem, né? O ideal é que a gente utilize o quarto, a nossa cama, para utilizar apenas para dormir. Então, quando tiver problemas para dormir ou dificuldades, o ideal é que a gente assista a televisão, por exemplo, na sala, faça a refeição na cozinha e utilize o quarto apenas para dormir. Então, esses pequenos detalhes que a gente chama da higiene do sono, elas devem ser implementadas diariamente, constantemente, para que a gente possa atingir uma melhor qualidade. Como se a gente estivesse treinando o nosso cérebro para entender que aquele ali é o momento de dormir, né, doutor? E os chás, Justamente. eles são liberados? Muitos idosos acabam recorrendo aos chás para tentar ficar mais tranquilo, baixar ali a energia no fim da noite e dormir melhor. Isso pode fazer bem? Os chás, eles têm um duplo efeito, né? Eles podem, alguns, sim, ser mais calmantes, eles podem tranquilizar, de fato, mas a gente tem que tomar cuidado com os excessos. Existem muitos pacientes idosos, inclusive jovens, que ao fazer o excesso de chá pode levar a outros problemas, como problemas hepáticos ou renais. Então, já teve em consultórios pacientes que utilizam uma grande quantidade de chá e aí, quando a gente vai ver, está com uma falência hepática, né? O fígado para de funcionar adequadamente. Isso só por causa da quantidade excessiva de chá. Então, novamente, o equilíbrio, né, o balanço, ele tem que ser muito bem feito, executado durante todas as fases da vida. Se vai utilizar algum chá para tranquilizar, tudo bem, mas desde que seja uma quantidade pequena. E uma ação só, geralmente, ela não vai ser a mais eficaz. O que traz maior eficácia é um conjunto de ações, de medidas que a gente faz no decorrer do dia para que a gente possa atingir um sono noturno de qualidade. Tá explicado, doutor. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer tantas dicas importantes. Quanto a gente sofre, né, com esse problema aí para dormir, não dorme bem, dorme poucas horas, acorda cansado demais. Acho que a gente conseguiu fazer um apanhado aqui, dar dicas importantes para essas pessoas que estão nos acompanhando agora. Até a próxima oportunidade, viu? Foi ótimo. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Abraço. Tchau, tchau.